Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Desde a aprovação da reeleição no Brasil em 1997, apenas 3 prefeitos da cidade de São Paulo foram reeleitos: Gilberto Kassab, Bruno Covas e Ricardo Nunes. Escolhido pela maioria dos paulistanos para continuar à frente da maior cidade do país, o prefeito Ricardo Nunes terá de enfrentar desafios nas áreas da saúde, segurança, educação, meio ambiente e infraestrutura. Transformar São Paulo numa cidade mais humana e menos violenta é outro grande desafio. Atualmente, a capital vem ainda diminuindo parte do seu dinamismo econômico. São Paulo já perdeu a liderança da cidade mais competitiva do país, segundo o ranking de competitividade do CLP, o Centro de Liderança Pública. O primeiro lugar hoje é de Florianópolis. E para falar desses grandes desafios da capital do maior estado do país, eu tenho o prazer de receber hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, muito bem-vindo ao Entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Uma alegria estar aqui com você e poder falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco da maior cidade da América Latina. É verdade. Mas vamos começar por uma grande conquista que o senhor realizou no seu primeiro mandato, que foi equilibrar as finanças públicas da cidade, enfrentando a reforma previdenciária, que exige coragem, porque é impopular, mas ela é necessária. Porque sem caixa, não tem dinheiro para investimento na cidade. Conta um pouco como é que foi essa batalha pelo saneamento das contas públicas na cidade de São Paulo. Olha, Dávila, primeiro a gente precisa ter muita consciência do cargo que se exerce, né? Você falou, às vezes são medidas que não são tão populares, mas extremamente necessárias. Quando nós pegamos a situação da Previdência da cidade de São Paulo, 171 bilhões de déficit atuarial, 6 bilhões que eu pagava, além da cota patronal, 6 bilhões a mais por ano, obviamente que visando a responsabilidade fiscal, a saúde financeira da cidade, a gente mandou um projeto para a Câmara, fizemos uma grande discussão com os vereadores e aprovamos. Dos 171 bilhões, resolvemos 100 bilhões, 71 bilhões ainda a gente vai corrigir nos próximos anos, mas já eliminamos em torno de 3 bilhões desse déficit também anual que a gente tinha com relação ao nosso pagamento da guia referente à patronal. Então, é de fundamental importância. Mas somado a isso, Dávila, né, da reforma da Previdência, a gente fez um enxugamento da máquina. Nós fizemos reforma administrativa, por exemplo, a Anlurb, né? Tinham vários prédios, muitos funcionários e a gente tem concessão do serviço de coleta de lixo. Então, eliminamos a Anlurb, dispensamos aqueles funcionários que não eram necessários, passamos a fazer uso desses prédios, aproveitamos aqueles funcionários que eram essenciais para a administração e o serviço melhorou. Outra questão foi aquele acordo importantíssimo, histórico, da dívida da cidade de São Paulo. Nós devíamos 25 bilhões para o governo federal. E em julho de 2021, no encontro com o então presidente Bolsonaro, a gente apresentou uma proposta de liquidar essa dívida da cidade. Era um valor absurdo, a gente pagava 280 milhões por mês, 280 milhões por mês. Para fazer um encontro de contas com aquela situação judicial de décadas do Campo de Marte. Então a gente resolveu esse problema já em dezembro de 2021, resolvemos esse problema. Então, tem mais ações, obviamente, mas um conjunto de práticas focando o quê? A responsabilidade fiscal, né? O cuidado com a gestão, o cuidado com o recurso público, que levou a cidade de São Paulo, através da FIT, que é a agência internacional que classifica países, estados e municípios, a classificação de AAA. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento, e, portanto, a cidade batendo o recorde de investimento e com outros dados muito positivos, né? O último agora é que a cidade de São Paulo hoje tem o menor índice de desemprego desde 2012, 5,8%. Então, gerando muito emprego, gerando muita renda com essa ação, né? Um governo liberal, governo que faz muitas concessões, PPPs, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal e no caminho do seu desenvolvimento. E, prefeito, e quanto depois de fazer essa grande ajuste na máquina pública, sobrou de dinheiro para investimento na cidade de São Paulo? Olha, Dávila, esse ano nós vamos bater recorde de 18 bilhões de investimento. No ano passado foram 14 bilhões de investimento, ano retrasado 8,5 bi. Então, olha só, 8,5 bi, 14 bi, 18 bilhões. Para ter um comparativo, né, só comparando para saber se esse número é muito ou não, o maior investimento que São Paulo já teve fora esses 3 anos foi lá em 2020, de 4,1 bilhões. Olha,
Nós praticamente quadruplicamos, mais do que quadruplicamos o nível de investimento na cidade. Então, é importante que a gente tenha uma administração muito focada naquilo que é preciso, com seriedade, com austeridade, para poder ter aqui um solo fértil. Eu sempre falo isso, sabe, Dávila? Para poder atrair investimento. A gente tem tido um sucesso. Olha, só de 2021 até junho desse ano, eu não estou com dado atualizado, mas pega os dados até o primeiro semestre de 2024, 57 mil empresas vieram para São Paulo de outros estados, outros municípios. Abriram novas 458 mil empresas. Olha, dados de junho, agora o número já é maior, só que eu não estou com dado aqui atualizado. Então, são números expressivos, né? Então, vinda de muita empresa. E tem uma coisa, Dávila, eu só reduzi impostos, eliminei taxa, né? Tem muita gente aí que ganhou meme para que cria taxa. Não, a gente eliminou taxa. Tinha TFL, eu eliminei, reduzi o ISS, por exemplo. Quando você pega o seu celular ali para fazer um pedido de um táxi, de um aplicativo, de um iFood, né, o ISS era 5%, eu reduzi para 2%. Atividade de streaming, reduzi para 2%. Atividade de audiovisual, de franquia, franchise, nós só reduzimos impostos e mesmo assim aumentamos a arrecadação para ver o que é um governo liberal, um governo que trabalha com responsabilidade fiscal e que está fazendo com que São Paulo seja aí essa cidade da oportunidade, do emprego, da renda, né? A cidade do desenvolvimento econômico. Eu me lembro, prefeito, conversando com o prefeito saudoso Bruno Covas, e ele me disse um número que me deixou muito chocado, que ele usava 100% do IPTU da cidade só para pagar gastos correntes da prefeitura, de endividamento e tal. Então, veja só como é importante esse saneamento financeiro da cidade para permitir que haja esse grande investimento de 18 bilhões recorde. Então, acho que esse é um feito que nós não podemos esquecer de onde partimos. Olha, deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Esse tema é um tema sempre muito complicado, as pessoas não gostam, né? Mas essa questão da saúde financeira é igual na casa da gente. A gente cuidar da saúde financeira, as coisas vão. Você entrar no cheque especial, no cartão de crédito, né? Vai dar errado. E a administração, assim, você quer ver uma coisa? O nosso gasto, o nosso custo com inativos é na casa de 23 bilhões. É o que a gente gasta com a saúde. Atendendo 5 milhões e 800 mil pessoas usam o serviço de saúde público municipal. Olha como é importante você ter ali o equilíbrio das contas, você fazer realmente uma gestão de enxugar a máquina. Vou te dar outro exemplo, Dávila, precatórios. Ano passado nós pagamos 4 bilhões e pouco de precatórios. Entraram 7 bilhões para pagar. Lembrando que precatórios é decisão judicial, então não tem para onde correr, mas só para vocês terem uma ideia como a questão do cuidado com as finanças é fundamental, né? Então a gente está com os nossos precatórios em dia, estamos com todas as contas em dia, fazendo investimentos muito fortes, como eu já relatei aqui para vocês. Eu acho que essa fórmula é uma fórmula importante. Bem diferente que a gente vê do governo federal. Estava vendo uma matéria agora, as estatais federais bateram agora o maior rombo do século. 9,7 bilhões de rombo. É o maior rombo do século, né? E isso vai ter consequências. E a gente não. Eu tinha o autódromo de Interlagos, dava prejuízo, hoje dá lucro. A Petures dava prejuízo, hoje dá lucro. Enfim, cuidar para que a gente tenha uma cidade com a sua máquina, né, de uma forma eficiente. Agora, prefeito, o senhor estava dizendo esse número de mais de 400 mil negócios que se criaram na cidade de São Paulo, e um dos grandes desafios que nós temos aqui é expandir a malha de rede, tecnologia. Nós precisamos mais de fibra ótica, 5G, porque afinal de contas é no serviço que nós estamos crescendo a maioria dessa atividade econômica, e a demanda é cada vez maior em telecomunicações. Eu estava olhando lá o ranking de competitividade dos estados, dos municípios, e São Paulo tem um grande desafio aí. O que nós vamos fazer no seu segundo mandato aí para enfrentar essa questão? Continuar avançando, avançando e avançando. Você quer ver uma coisa, Dávila? Compartilhar aqui com os seus telespectadores. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, né? Você tem um público aqui, classe AAA, né? E que se preocupa muito com a questão da gestão, da qualidade da gestão, né? E você é um mestre para a gente nisso. Eu me espelho muito em você, então eu fico com muita tranquilidade de compartilhar essas informações aqui. Nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal. Esses tablets com conteúdo pedagógico, né, com chip de acesso à internet. Qual foi a nossa surpresa? Quando terminamos de distribuir os tablets, 120 mil crianças moravam em regiões que não tinham acesso à internet. Na cidade mais rica do Brasil, na maior cidade da América Latina. Na quinta maior metrópole do mundo. Inacreditável. Bom, o que a gente fez? Aí chamei as operadoras. Vivo, Claro, Oi, TIM, né, todas elas.
E falei, olha, gente, não é possível que na nossa cidade a gente tenha aqui áreas de sombra que não tem acesso à internet. Nós precisamos colocar isso. Aí tinha que aprovar uma lei com relação às herbes, chamei a presidência da Câmara Municipal e fizemos um acordo de dar um desconto ali no valor que eles têm que pagar para instalar antenas. E colocamos um calendário e assinamos ali um acordo para que fosse instalada 286 antenas e a cidade de São Paulo passaria até a cobertura de 100%. Isso está realizado, hoje a gente tem cobertura de 100% de internet na cidade, lógico, nas áreas de mata, não tem necessidade, mas onde tem habitação, 100% coberto de internet. Olha, se a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, teve esse desafio, imagine como deve estar tantas outras cidades do nosso país. Bom, e aí a gente está avançando. A nossa Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, eu trouxe o Humberto, era um professor da USP, muito focado na área de tecnológica, está trabalhando para a gente poder fazer todo um projeto de ampliação da questão de acesso à tecnologia. Quem não tiver tecnologia vai ficar para trás, né? Tecnologia hoje é algo fundamental, né? Como a gente tem os direitos fundamentais da saúde, da habitação, a tecnologia, o acesso à informação, eu vejo hoje como também algo de grande relevância. Então, a cidade de São Paulo tem trabalhado bastante. Obviamente, a gente depende de atratividade do privado e a gente tem feito muito isso, dialogado muito com o privado, falado muito com eles, trabalhado em conjunto para que a gente possa, com o privado e o setor público, trabalhar de forma conjunta e ampliar a área tecnológica, a questão de rede de fibra ótica, a questão das ações necessárias para São Paulo continuar aí liderando a questão de tecnologia do nosso país. Então nós vamos ter um prefeito empenhado em aumentar essa banda larga aqui nesse segundo mandato. Demais, demais. A lei que alterou a questão das antenas aqui foi uma lei que, inclusive, a Associação das Empresas de Telecomunicação viram como um exemplo que ela acabou... Tudo que acontece aqui em São Paulo acaba reverberando para os outros municípios, né, para os outros estados, para o Brasil todo. Tem sido exemplo. Então, acho que essa ação conjunta com o setor privado, trabalhando com foco, com uma ação muito próxima com o privado, como eu disse aqui, vai fazer com que a gente melhore cada vez mais. Prefeito, nós tivemos um grande desafio ainda, que é uma consequência da pandemia, que foi o número de dias que as crianças ficaram sem aula, né? Então, esse não foi um problema do município, foi um problema do Brasil, né? Nós somos recordistas mundial, mais de 200 dias sem aula. Isso impactou muito o aprendizado das crianças. O que está sendo feito na cidade de São Paulo para recuperar esse aprendizado perdido durante a pandemia? Olha, Dávila, nós fizemos várias ações com essa possibilidade de crescimento do nosso orçamento, maior investimento na educação. Só na área da educação, só de concursados, eu chamei 15 mil profissionais. Nesses meus 3 anos e pouco de mandato, mais de 15 mil, gente, que eu chamei do concurso. Você pega, por exemplo, o AVE, que é aquele agente de vida escolar, que ajuda na escola as crianças que têm alguma deficiência intelectual, né, as pessoas que precisam de acompanhamento mais próximos. Eu tinha 1.200, hoje eu tenho 2.700 profissionais, a gente aumentou bastante. Fiz uma correção salarial de 44% no piso dos professores, para uma inflação no mesmo período de 20%. Então, muito investimento. E tem algo fundamental que é a questão da evasão. A evasão no país é de 5,5%. Nós chegamos agora no nível de 0,7%. Com várias ações que a gente fez, como, por exemplo, posso dar um caso prático? Lógico. Aqui? Eu gosto de dar exemplos práticos para a gente poder, né, ter uma conversa bastante ilustrativa e muito objetiva, para vocês sentirem o que é o dia a dia de uma cidade do prefeito. Para atuar muito fortemente para combater a evasão, uma das ações que a gente fez, eu desenvolvi um programa chamado Mães Guardiãs. E o que é o programa Mães Guardiãs? Nós contratamos 4 mil mães de alunos da nossa rede municipal, eu tenho 1.080.000 alunos, onde essas mães, elas trabalham nas unidades escolares acompanhando. A criança começou a faltar, eu vou pegar um nome aqui fictício, Dávila. O João começou a faltar, a mãe, né, que mora na comunidade, ela liga, ela vai até a casa dessa família que está faltando. Como ela é da comunidade, ela consegue ter um diálogo mais próximo e aí vai entender qual que é o problema, ela é preparada e treinada para poder dar um encaminhamento aos problemas e a gente consegue fazer com que esse aluno retorne. Então a gente ia agora para 0,7% de evasão escolar, né, contra a média do país de 5,5%, é um grande avanço. E outras questões fundamentais. A cidade tem 1.500 km², né, regiões periféricas muito fortes. E a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de manter professores em algumas áreas. E aí nós criamos um programa
que eu faço com que os professores que estão nessas áreas mais longínquas, eles recebam até R$ 1.500 a mais para poder se fixar nesses locais. Melhorei a questão do transporte escolar. A gente atendia no transporte escolar gratuito as crianças que moravam a mais de 2 quilômetros da unidade escolar. A gente reduziu para 1,5 km. A gente criou o Baby Tag para fazer o transporte de bebezinho. E zeramos a fila de vaga de creche. São Paulo, com 12 milhões de habitantes, hoje tem vaga de creche para todas as crianças, que é um grande avanço. Sem querer ser muito longo na minha resposta, mas tem uma informação que eu queria compartilhar com vocês que é fundamental. A criança que passa pela creche, ela vai ter lá na frente 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Né? Por quê? O bebê, quando está na barriga da mamãezinha desde 1 dia até os 7 anos, é o melhor momento do desenvolvimento do seu cérebro pela plasticidade, e ali vai definir questões cognitivas, enfim, uma série de situações que você perder essa fase, você não consegue voltar atrás. E na nossa creche, além de ser pedagogas, todas aquelas atividades, coordenação motora, tudo aquilo que a pedagogia coloca para as crianças, tem também uma questão fundamental que é a alimentação. 5 refeições feitas por nutricionistas. Então a gente tratou muito da questão da alimentação, vaga de creche para todo mundo, preparar a base para que São Paulo, com certeza absoluta, terá nos próximos anos os melhores índices da educação e recuperar esse tempo perdido que realmente aconteceu e que a gente agora precisa recuperar. Agora, prefeito, uma das maiores tragédias do Brasil é que nós temos hoje 60% das nossas crianças até os 8 anos que não estão devidamente alfabetizadas, né? Isso é uma tragédia, porque aí começa o desinteresse pelo aprendizado, e aí nós temos essa 46% de evasão no ensino médio, e no mundo do conhecimento, esses jovens não terão emprego amanhã, né? O que nós estamos fazendo? O senhor tem uma meta específica para que nós tenhamos as crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos aqui? Com certeza. Nós fizemos aqui a nossa prova São Paulo, tem aquela prova que é feita pelo Ministério da Educação, mas eu gosto da prova São Paulo porque ela está aqui no nosso dia a dia. Eu tenho, não que eu não confio no outro, mas eu confio mais no nosso porque está ali, né? Sabe exatamente qual que é a melhor necessidade, a melhor forma de você abordar e de você fazer essa avaliação. Nós estamos com 89% da alfabetização dos nossos alunos na idade certa e nós estamos implantando agora um sistema muito importante em parceria com o governador Tarcísio. Qual é? No segundo ano do ensino fundamental, fazer a prova no início do ano, né, já foi feito com semana retrasada, para avaliar a questão da alfabetização, e uma outra prova no final do ano. E para aquelas escolas que conseguirem atingir as metas de alfabetização, nós vamos usar o sistema de meritocracia, ou seja, premiar essas escolas. Então eu tenho certeza absoluta que com essa metodologia a gente vai conseguir avançar bastante, mostrando para os nossos professores a importância desse tema. Agora tem outra coisa fundamental, Dávila, que pode parecer simples, mas é algo que eu apostei muito, eu tenho certeza que vai dar certo. No último concurso que nós fizemos para os professores, nós inovamos colocando dentro da prova a questão da aula prática. Porque às vezes a pessoa, Dávila, ela tem um grande conhecimento, mas não consegue transmitir o conhecimento. Então não adianta ter o conhecimento, ela precisa saber, né, compartilhar, transmitir, levar esse conhecimento para os nossos alunos. Então a instituição agora do nosso concurso de colocar a aula prática para fazer uma avaliação para ela poder ser admitida na escola, tenho certeza que vai dar um bom resultado. Parabéns, prefeito. Eu acho essa uma questão fundamental. Eu digo que os prefeitos e os governadores não usam bem o período probatório para realmente só efetivar, depois de 3 anos, aqueles professores que estão aptos a dar uma boa aula. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia aproveitar de uma forma muito mais importante na formação da aula prática e só efetivar aqueles professores que sabem dar uma boa aula. Isso faria uma enorme diferença nessa qualidade do aprendizado. Exatamente. Tem uma frase da Cora Coralina que eu adoro ela, sabe, Rodolfo? É mais ou menos assim. Feliz é daquele que ensina o que sabe, né? Mas também é aquele que faz aquilo que ensina. Então, poder ter essa questão de usar o período probatório, né? Para poder verdadeiramente defender os alunos, porque a educação, a gente tem que cuidar de toda a rede, mas o objetivo é o aluno. O que é importante para o aluno? O que é que vai fazer a diferença na vida do aluno para ele, né, ter ali o seu aprendizado e poder deslanchar e ter um bom futuro. Ô prefeito, uma coisa importante que o senhor fez nessa gestão na educação foi a primeira grande parceria público-privada no liceu lá, que ficou um espetáculo. Eu fui lá visitar, a escola tá uma maravilha, no meio da Cracolândia, daquela bagunça toda, mas um prédio lindo, né, lá ligado aos salesianos.
Como é que o senhor entende que isso foi um grande sucesso e pretende expandir esse tipo de parceria nesse seu segundo mandato? Olha, os dados comprovam que foi um grande sucesso. E a gente vê, Dávila, o que acontece? Para governar, precisa ter coragem e firmeza para tomar algumas decisões, né? Esse é um método inovador. A gente tem um convênio na área de creche e na pré-escola é o primeiro convênio que a gente faz com o setor privado como entidade. Por exemplo, Dávila, no segundo ano, na língua portuguesa, a média da rede municipal, a nota foi de 142,3. Lá no liceu, 152. Em matemática, a média da rede a nota foi 136,7. No liceu, que é o liceu? É o primeiro convênio que a prefeitura fez, né, que não é a rede direta, um convênio com uma entidade, feito lá com o pessoal lá do liceu, que é a escola que fechou, e aí os alunos iam ficar sem local, e a gente fez um convênio e tornou ela uma escola pública, mais com os professores lá do liceu. Só repetindo aqui, matemática, média da rede municipal 136,7, lá do liceu 156,9. Portanto, são dados incontestáveis e que têm demonstrado o resultado que eu acho que a gente precisa começar a discutir para ampliar esse tipo de conveniamento, né? A gente tem uma rede muito boa, professores muito capacitados, mas é importante sempre estar olhando para o futuro, aquilo que é melhor para nossas crianças, para a nossa rede, né, para os nossos alunos, para a nossa cidade. Mas a turma da oposição vai dizer que você está privatizando as escolas públicas. E aí? Como é que nós vamos enfrentar essa resistência com dados e evidências mostrando claramente que há um enorme ganho na qualidade do aprendizado? Um enorme ganho. Eu tenho mais dados aqui, porque a gente tem um tempo curto, mas acho que já deu para poder sintetizar o quanto a gente teve de avanço, como foi acertado. Olha, primeiro, a gente faz isso contando com você. É a opinião pública. É você que vai nos ajudar nesse processo. Eu tenho visto alguns movimentos. Defenda a escola pública. Sim, a escola é pública, né? Ela é pública, ela continua pública. Pública para o público, para os nossos alunos, para atender as nossas crianças, né? Então, ninguém está falando que vai acabar com a escola. Pelo contrário, nós vamos fortalecer a escola pública, mas no modelo que a gente pode, em algumas situações, ir avançando e beneficiando os nossos alunos, beneficiando a nossa rede. Quando a gente tiver a nossa rede no nosso país e no mundo bem avaliada, com os alunos saindo da escola, muito preparados, o ganho não é só do prefeito, né? É do prefeito, é do Dávila, é seu, são dos professores, de toda a nossa rede. Então, a gente não pode ficar num casulo fechado, né, com a mente fechada, para oportunidades que vai melhorar a qualidade do ensino. Prefeito, as crianças, a gente está falando de educação aqui, vamos a uma coisa que atinge muito a saúde das crianças, né? Que são doenças como diarreia, tal, fruto da não existência do saneamento básico, né? E nós temos uma meta hoje nacional da universalização do saneamento até 2033. O que a Prefeitura de São Paulo tem como projeto e plano e metas para nós atingirmos esse marco da universalização do saneamento básico até 2033? Nós vamos atingir em 2029. Que maravilha. A grande questão é que você vê essa parceria com o governador Tarcísio, quando você tem pessoas que estão na gestão, pessoas públicas que se unem para o bem da sociedade, os resultados aparecem. E eu queria falar, como a sua pergunta é excelente. Por que eu estou falando isso? Eu apoiei o governador Tarcísio na privatização da Sabesp. Não interessa se é pública, se é privada, interessa assim, de como é que vai dar um bom resultado. A universalização da cidade de São Paulo e das cidades atendidas pela Sabesp aqui no estado de São Paulo, ela está garantida até 2029. Nós vamos antecipar a universalização. A venda da Sabesp, 68 bilhões de investimento, desses 68 bilhões, 28 bilhões aqui na cidade de São Paulo. Então a gente tem hoje, né, com esse processo que o Tarcísio liderou e conseguiu concluir, que contou com o apoio dos deputados lá da Assembleia, contou com o apoio dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo aqui, evidentemente dos demais prefeitos, né? O Tarcísio não fez sozinho, mas foi o líder, né, que conduziu esse processo, que realizou esse processo. Com esses dados, nos trouxe essas informações e, obviamente, se eu defendo o interesse público e a gente tem ali garantido que a gente ia antecipar a universalização, é fundamental. As pessoas às vezes não sabem, Dávila. Eu sempre falo, não, mas como que a Prefeitura de São Paulo tem 45% do condado da Sabesp vai aceitar isso? É lógico, porque a gente precisa entender que o saneamento, né, vamos pegar um exemplo prático aqui, o Tietê. Despoluir o Tietê. A cidade de São Paulo não consegue despolir, primeiro que não compete a ela, depende da política pública de saneamento.
Vamos pegar Guarulhos. Guarulhos hoje só tem 20% do esgoto tratado. Com a universalização, aí vai passar a ser tratado. Aí esses dejetos não vão para o rio. Aí o rio começa a se recuperar. Aí a gente começa a salvar o Tietê, salva o Pinheiro, salva os córregos. E é assim, com ousadia e competência para tomar a atitude correta, visando o interesse público. Então, a universalização está garantida nessa parceria com o Tarcísio, nessa ação da Sabesp, está em contrato, está lá o anexo 2 do contrato, onde estipula quais são os bairros, as comunidades que sofrerão as intervenções de saneamento, tudo muito bem estipulado. Cada município tem ali o seu anexo. Então, foi uma ação muito bem feita, com um contrato muito bem elaborado, que eu tenho certeza absoluta de que a gente vai chegar em 2029 muito feliz de ter acertado agora, nesse ano de 2024, nessa ação. E tínhamos um problema anterior, que eram os córregos. Nós tínhamos mais de 600 córregos. Eu me lembro desse número que eu achava extraordinário na cidade de São Paulo. Córregos totalmente poluídos, ilegais. E isso também houve um trabalho muito forte da prefeitura. Muito. Nós estamos fazendo muito trabalho. A gente fez muitas obras de canalização de córrego, contenção de encostas, né? Então, esse trabalho do saneamento, que é basicamente o mais importante, você coletar o esgoto e tratar, e você recuperar aquelas margens, manter uma fiscalização. Eu aumentei muito a fiscalização e criei um programa de preservação dos nossos córregos para evitar que tenha ali habitações, que tenha ali as ocupações, mantendo os nossos córregos limpos, né? Fazendo esse trabalho contigo aí, conjunto com a Sabesp, né, para fazer o tratamento de esgoto. E, paralelo a isso, uma ação importante, que é o maior programa habitacional da história da cidade que eu estou desenvolvendo. Que aí você consegue suprir essa questão do déficit habitacional. E algumas ações fundamentais. A cidade de São Paulo tem um programa que é sensacional e eu convido vocês a, por exemplo, entrarem lá, Programa Mananciais. Pode ser no Instagram. Tá várias imagens lá, eu pedi para a pessoa, põe imagem. Porque às vezes a pessoa não está muito afim de ficar lendo ali, e com a imagem antes e depois. Antes e depois. Vocês vão ver imagens sensacionais. Eu não tenho dúvida que você vai ficar muito feliz e orgulhoso da sua cidade. Essas ações do Programa Mananciais, ele pega ali, por exemplo, na região da Guarapiranga, da Billings, né? Áreas, eu vou dar um exemplo concreto. Ali no Cantinho do Céu, vários barracos na beira da represa, jogavam esgoto para a represa, essas casas, barracos foram retirados, as casas que ficaram foi ligado esgoto, a gente fez um grande parque, o pessoal fala assim das obras de recuperação urbanística de Medellín, nós deixamos eles para trás. O que a gente tem ali é maravilhoso. Aí eu fiz o transporte aquático. Quem está ali no Grajaú, no Cantinho do Céu, pega o barco, vai até o lado de Santo Amaro. E aquele parque lindo na beira, na orla da represa Billings, onde ali eram casas, barracos, jogando esgoto. Hoje é um espaço de lazer bonito, tem quadra, pista de caminhada, pista de skate, um ambiente agradável, uma coisa que é no nível da nossa cidade. Então, essas ações são muito importantes. A gente está investindo praticamente R$1 bilhão em programas de saneamento, de recuperação, retira casas que estão em área de risco, faz ligação de rede de esgoto, faz urbanização, reurbanização. É muito bacana. Você vai ver lá, você vai gostar. É um site da prefeitura mesmo, dentro lá da rede social. E tem um site, tem a rede social, chama Programa Mananciais. Você vai ficar perplexo positivamente com o que você vai ver lá. E, prefeito, esse grande programa de habitação que o senhor está desenvolvendo, ele também endereça uma questão fundamental, acabar com as ocupações ilegais, principalmente perto dos mananciais. Olha, esse é o nosso foco. Nós reativamos uma operação chamada OEDA, Operação Integrada Defesa das Águas, né? Que é um trabalho conjunto da Prefeitura, Estado, Ministério Público, para fazer essa preservação. Quando você tem um loteamento clandestino, uma invasão, poder atuar rapidamente. No dia da eleição, terminou a eleição, tivemos 6 ocupações na cidade. Eu não sabia disso. 6. Então, atuando e fazendo as políticas públicas junto com as entidades de moradia séria. Eu tenho um programa Pode Entrar. Como eu acabei de falar aqui, eu estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. Não deixamos de atender a questão das entidades de moradia, as sérias. Então, a gente faz convênio com essas entidades para que atenda ali os associados. Lógico que a gente acompanha, vê se está tudo certinho, se não tem malandragem, né, se está tudo correto.
E aí essas entidades, elas empreendem com financiamento da prefeitura para atender ali os seus associados. O que a gente não quer e não aceitamos é a entidade que faz invasão, né? Que nem o MTST, que invadiu lá o Nova Palestina, área de Mananciais, que invadiu lá a Copa do Povo, essa turma do seu Guilherme Boulos, essa turma da bagunça e da desordem, essa turma ainda não quer uma conversa. Mas quem é correto, quem é sério, as entidades que querem fazer um atendimento para as pessoas que precisam, a gente tem essa parceria. E essa inovação da política habitacional. Posso falar rapidinho o que é o Pode Entrar, Davi? Lógico, por favor. Muito rápido, gente, porque é algo tão bacana. O Bruno teve uma ideia lá, depois a gente mandou o projeto para a Câmara, aprovou, virou lei e hoje já está funcionando. O que é o Pode Entrar? Quando você vai fazer um programa habitacional, eu pego um terreno seu. Eu falo o seguinte, olha, eu quero desapropriar. Vale 1 milhão. Você vai falar, não, meu vale 2. Aí vai para a justiça. Aí fica 1 ano. Põe o perito judicial. Aí consegui pegar o terreno. Aí eu vou licitar o projeto. A segunda empresa entra com a ação. O Ministério Público para o Tribunal de Contas para vai 1 ano, 2 anos. Aí tem o projeto. Vou licitar a obra. Mesma coisa. Ou seja, 4, 5 anos para começar. O que eu fiz agora? A gente adquire direto do privado. Eu lanço um edital com todas as regras e falo assim, eu quero comprar, que nem o último que eu lancei aí, 20 mil unidades. Coloco o parâmetro memorial descritivo, fiz um convênio com a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa ela tem know-how e credibilidade. Ela faz a avaliação para não correr o risco de pagar um valor que não seja o correto, o justo. A Caixa avalia e a gente faz a aquisição. E então o privado ele tem mais agilidade, a gente sai dessa burocracia, a gente economiza, porque quando eu economizo o tempo, eu ponho a máquina, né, trabalhando em outras coisas, não só ali preocupado em processo e burocracia, e a gente está conseguindo avançar muito. E a PPP? A gente tinha uma PPP que foi assinada em 2019, né, não tinha nenhuma unidade ainda em construção. Hoje, eu já tenho 7 mil em construção da PPP da habitação, então tem um programa Pode Entrar entidades, PPP da habitação, muitas ações na área da habitação que está possibilitando gerar muito emprego e renda e poder fazer frente a esse déficit habitacional. E fora isso, Dávila, não achar que tudo que é o poder público tem que fazer. Chamamos o privado. O que vocês precisam para poder empreender? Ah, precisa fazer alteração de lei urbanística. Fizemos o PIL Jurubatuba, PIL Tamanduateí, PIL Vila Leopoldina, PIL Central. Vai votar agora, semana que vem, o PIL Pinheiros. 5 PILs, que é o Programa de Intervenção Urbana, que a gente tinha parado na Câmara. Estou votando todos eles. O ajuste do plano diretor, as novas diretrizes para incentivar as habitações nos eixos. Os eixos são de ter um transporte coletivo. Ou seja, a adequação e celeridade nos processos para HIS, que é habitação de interesse social, autodeclaratório, né, a via rápida para as pessoas poderem entrar com o projeto e fazer com que a construção ela possa, dentro do mercado, ajudar essa questão do déficit habitacional. Porque é a lei de mercado, né? Uhum. Você tem oferta e demanda, tem bastante demanda e oferta, ela se ajusta, diminui o preço, atende a população. E só para vocês terem uma ideia, de 2021 até dezembro de 2023, desculpe mais uma vez, não estou com o dado atualizado agora, mas já é um bom dado, 402 mil unidades de HIS1, HIS2 e HMP foram aprovados na Secretaria de Licenciamento, 402 mil unidades. Muitos imóveis sendo ofertados, o que acontece? Você ajusta o preço, as pessoas têm possibilidade de comprar. Associado a quê? A cidade com desenvolvimento econômico. Como eu falei aqui no começo da nossa conversa, Dávila, nós estamos batendo recorde na geração de emprego e renda, estamos com menor índice de desemprego. Então as coisas estão fluindo. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, mas eu não posso deixar aqui de externar para vocês a minha felicidade de que com a minha equipe, com o apoio de vocês, né, com sempre a sua ajuda, Dávila, até como nossa referência, a gente está conseguindo fazer São Paulo em um trecho firme, correto do desenvolvimento. Prefeito, a saúde vem sendo também um grande desafio e essas parcerias público-privadas vêm funcionando bastante, né? Inclusive grandes cadeias importantes de hospitais assumindo esse posto de saúde, adiantando principalmente a questão de exames, mas ainda tem fila de exame, fila de cirurgia de baixa complexidade. O que nós podemos fazer para atender melhor a população nesses quesitos tão importantes? Deixa eu te dar 2 dados aqui. A gente tem... Saúde é sempre um problema. Quanto mais a gente melhora a saúde, mais as pessoas usam. Eu tinha, acho que 7 ou 8 anos atrás, 4.800.000 pessoas usavam o serviço de saúde da cidade. Hoje são 5.800.000 pessoas. Eu gosto de contar essa historinha porque as pessoas gravam bem, né?
desde 1554, a fundação da cidade de São Paulo, até 2020, foram feitos 20 hospitais, hoje tem 30. Eu tinha 3 UPAs até o governo do PT em 2016, hoje são 31 UPAs. Eu inaugurei 20 em uma dessas UPAs, né? Vou entregar mais 15 UPAs no próximo mandato. A gente hoje tem 498 UBSs na cidade, são 103 CAPs, 17 hospital-dia, uma rede gigantesca. Exames, só para vocês terem uma ideia, pegar o último ano do Haddad, foi o ano que ele mais fez exames, né, do PT. Para ter um comparativo, não estou criticando ninguém, não, eu acho que é bom comparar. Ele fez 3 milhões e 500 mil exames. Eu fiz agora 6 milhões e 500 mil exames. Olha o quanto a gente ampliou, né? Mas ainda tem problemas? Ainda tem problema. Agora a gente está ampliando os investimentos. Lá em 2017 eram 10 bilhões o orçamento da saúde, hoje são 21 bilhões, eu mais do que dobrei o orçamento da saúde. E a gente ampliou os equipamentos e estamos agora fazendo algumas ações inovadoras, que tem ficado mais prático, melhor e mais barato. Quais são? Quando eu inauguro uma UPA agora, eu já estou inaugurando a UPA com um mini lab, um mini laboratório. Ao invés da pessoa coletar ali e mandar lá para o laboratório no Rio Pequeno e esperar voltar, não, já faz o exame ali, tem mais comodidade para o paciente, para o médico, para o enfermeiro, para todos, né, que estão nesse processo. Então a gente está com muitos investimentos e atuando. Qual que é o outro dado que eu queria te compartilhar? O Datafolha, ele faz uma pesquisa todo ano que classifica quais são os melhores serviços. E a saúde da cidade de São Paulo, pelo 3º ano consecutivo e pelo Datafolha, foi escolhido como o melhor serviço da cidade, né? A saúde da cidade de São Paulo. E um outro dado, eu não me lembro agora o instituto, mas um instituto internacional americano que fez uma avaliação dos melhores hospitais do mundo, os 8 melhores, e um dos nossos hospitais ficou entre eles, que é o hospital ali na Avenida Santa Catarina, que é um hospital público municipal, e também o Hospital Menino Jesus. Então a gente tem tido uma satisfação de ter esse reconhecimento, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Por isso que ainda vou fazer 25 UBS no próximo mandato, vou fazer 15 UPAs, a gente vai estar ampliando nossos CAPs, fazendo o Paulistão da Saúde, que é um conjunto de equipamentos da saúde no único local. Já comecei o primeiro na Zacnac, uma área de 17 mil metros quadrados, que vai ter hospital-dia, centro de tratamento para idoso, centro de exames da mulher, o centro de tratamento odontológico, centro de tratamento oftalmológico. Olha a questão do tratamento oftalmológico. Eu fiz um piloto na minha rede municipal com 2.000 alunos e o que nós identificamos? Que 20% deles precisou usar óculos. Aí o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo agora para 370 mil alunos. Vai lá na escola, o oftalmologista vai, faz todas as análises, né? E aquele aluno que precisa do seu óculos, a Prefeitura de São Paulo fornece. Também continuamos nessa média. Em torno de 20% dos nossos alunos estão precisando do óculos, e essas ações, elas são fundamentais porque você melhora ali depois o desempenho dos nossos alunos, porque estava com aquela dificuldade de poder enxergar, e agora com o óculos corrigindo, essa dificuldade vai poder ter um desempenho melhor. Prefeito, 2 assuntos que tiram o sono do paulistano e que certamente tiram o sono do prefeito também. Primeiro, a questão da segurança pública. Você vem fazendo um investimento importante na Guarda Municipal, não só policiamento ostensivo, mas essa cooperação de inteligência e dados com a Polícia Estadual e Militar. Mas a sensação do paulistano ainda continua sendo de insegurança na cidade, né? Preocupado com furto, roubo, violência, homicídio. Será que é possível trazer paz e esse sentido de ordem e combate ao crime na cidade de São Paulo? Com certeza, Dávila. Essa união de forças, né, esse trabalho conjunto, meu com o Tarcísio, tem trazido bons resultados. A gente já teve aí a redução dos índices de roubo, de furto, vários índices têm reduzido. E esse grande investimento que nós estamos fazendo, esse grande programa que eu coloquei, que é o Smart Sampa, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 dias, nós tivemos 30 pessoas presas, foragidos. E o que é o Smart Sampa? São sistemas de câmera na cidade. Eu tenho 17 mil câmeras, a gente vai ter aí até o final do ano, nós vamos ter 20 mil câmeras, são câmeras com inteligência artificial e que elas têm o reconhecimento facial. Então eu tenho o banco de dados, por isso que essa parceria da Prefeitura, Estado e eu com o Tarcísio, o banco de dados de foragidos, a gente tem lá, quando uma pessoa está passando pelas nossas câmeras, sai o reconhecimento, solta um alerta,
a polícia vai lá e prende. Então tem sido assim impressionante. Dias atrás, por exemplo, na UBS São João Nery, lá do Itaim Paulista, uma pessoa entrou, a câmera identificou, ele estava foragido por ter cometido duplo homicídio. Então são pessoas condenadas, foragidas. Vocês imaginam, o cara é foragido, tá andando, não tem como a polícia ficar revistando, pedindo documento a todo mundo. E agora a câmera com a inteligência visual, ela já reconhece, a polícia vai lá e prende. Então nesse pequeno período é que eu demorei um tempão para implantar o sistema, porque o pessoal entrava com a ação, a Defensoria, o Ministério Público, mas enfim, o importante é que eu consegui, fiz a licitação, está funcionando, estamos com o banco de dados e agora com essas informações, com o uso de tecnologia, a gente vai melhorar muito. Eu vou falar para vocês, o cara que comete crime, eu acho que é bom ele sair da cidade de São Paulo, porque com 20 mil câmeras, e eu vou colocar o dobro disso, 40 mil câmeras até o final do meu próximo mandato, vamos ter uma cidade muito vigiada, com uso de tecnologia, não vai ter uma pessoa foragida aqui da justiça que não será identificada pelo nosso sistema de câmeras. Eu aconselho que quem está nessa situação é melhor ir embora, porque a tecnologia está colocada. Eu tenho esse trabalho conjunto com o Tarcísio, o reforço da Guarda Civil Metropolitana, reforço da PM, da Polícia Civil. Esse trabalho conjunto vai melhorar a cada dia a segurança do povo aqui da cidade de São Paulo. E, prefeito, dá para integrar essas 40 mil câmaras da cidade com câmaras, por exemplo, das associações de bairro, câmaras de edifícios de escritório? Ou seja, dá para aumentar ainda mais o poder dessas câmaras? Dá, com certeza, dá sim. E, inclusive, a gente teve outro dia conversando com alguns moradores ali da Vila Nova Conceição, eles vão colocar algumas câmeras. Eu falei, então vocês já coloquem aquelas câmeras que elas se conectam com a nossa tecnologia, que elas sejam possíveis de plugar com a nossa tecnologia, porque a gente já vai ter, né, a ampliação com o uso dessas câmeras que são do setor privado, ou de empresas, ou de associações, ou de entidades. Então, esse trabalho conjunto, ele é super importante, ele é fundamental. Então, a gente tem esse conjunto de ações. Só para você ter uma ideia, Dávila, esse investimento do sistema de câmeras da cidade é de 9 milhões por mês. Ele faz esse trabalho e tem outras funções também, como, por exemplo, pessoas desaparecidas, né? Mais de 20 pessoas do nosso banco de dados de pessoas desaparecidas já foram identificadas pelo nosso sistema de câmera e que tem possibilitado o reencontro dessas pessoas com a sua família. E outras ações, por exemplo, nós estamos agora trabalhando uma situação para proteger as mulheres vítimas de violência, aqueles homens que estão com tornozeleira e que não podem se aproximar das mulheres com medidas protetivas. Então a gente vai ter no nosso sistema o acompanhamento desse dispositivo e aonde está localizada a mulher. Se ele se aproximar, emite um alerta. Então tem uma N possibilidades do uso da tecnologia para melhorar a segurança da mulher, das pessoas aqui na nossa cidade. E, prefeito, o último assunto na questão de segurança é tão importante, a Cracolândia. Nós vamos conseguir acabar com a Cracolândia no fim do seu mandato? Olha, é muito difícil a gente dar um prazo para um problema de 30 anos. Sim. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu e o Tarcísio, nós estamos trabalhando todos os dias com relação ao enfrentamento daquela situação. Se a gente sair daqui agora e for lá, nós vamos encontrar policiais militares, a Guarda Civil Metropolitana, mas também vamos encontrar o pessoal da Secretaria de Saúde e da Assistência Social. Os policiais para prender os traficantes e os agentes da saúde e da assistência para convencer as pessoas para ir a tratamento. Olha, nós tínhamos lá em 2016, 2017, em torno de 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 700 usuários. Ainda é muito, mas a gente há de reconhecer, de 4 mil cair para 700, avançamos. E nessa ação contínua, né, essa ação persistente de convencer essas pessoas a irem para tratamento, a gente vai chegar no momento de ir prendendo os traficantes, tratando essas pessoas para chegar numa solução. Eu posso garantir para vocês, todos os dias a gente tem um avanço, todos os dias. Eu acompanho isso diariamente. Eu recebo aqui no meu celular os relatórios, as imagens que eu tenho lá, os drones que vai fotografando, medindo quantos foram abordados, quantos foram para tratamento, quantos foram presos. Então a gente tem essa ação conjunta. Não podemos aceitar que essa cidade espetacular, a cidade de São Paulo, possa continuar convivendo com essa situação da Cracolândia. Nós vamos trabalhar até o último dia para poder eliminar essa situação aqui em São Paulo. Então temos esperança, viu? A Cracolândia, até o fim do seu mandato aí, você com o Tarcísio, aproveitar
essa parceria Estado e município para ver se acaba com essa chaga na cidade de São Paulo, né? Com certeza. Prefeito, o segundo assunto que tira o sono do paulistano é que o verão está chegando e temos chuvas fortes, e chuvas fortes significa problemas de transtorno no trânsito, queda de energia. Como é que nós estamos mais preparados neste verão para enfrentar esses desafios, ou vai continuar deixando a gente preocupado cada vez que escuta trovão e raio na cidade e fala, ixi, vamos ver o que vem pela frente? Não, a situação já está muito melhor, Davila. Posso garantir a vocês. Nós fizemos 7,6 bilhões de investimento em drenagem, microdrenagem, canalização de córrego, contenção de encostas. E hoje a cidade de São Paulo ela já tem um número de alagamentos e de enchente menor do que tinha antes. Hoje já é bem menor. Os locais hoje que tem alagamento, ele retorna mais rápido do que era antigamente. Às vezes você tinha um local que demorava 1 hora, 2 horas para a água fazer a drenagem. Hoje são questão de minutos. E a gente continua fazendo obras. Só nesse momento eu estou com 8 piscinões em obra. Inclusive, semana passada, dei início de obras no piscinão ali da Moca, para poder resolver o problema de alagamento naquela região. Ali, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter 13 mil metros quadrados de área com 15 metros de profundidade. Imagine um Allianz Parque, um Morumbis, né, um estádio lá do Corinthians, daquele tamanho, com 15 metros de profundidade para poder captar a água. A gente fazer lá na região de Perus, 2 piscinões, lá na região do Capão Redondo, enfim, em vários locais. Ainda tenho mais 10 piscinões para fazer, fora as obras de drenagem. Então, essas situações ela vai melhorando. E outras ações também que a gente tem desenvolvido, a questão da ampliação do jardim de chuva. São áreas de cimento, que a gente tira o cimento, faz uma profundidade de 1,5 m, põe brita e um jardim em cima para poder ter área de mais drenagem. E a cidade fica mais bonita, né? Então tem muitas ações que a gente está desenvolvendo para poder estar melhorando essa questão. E a gente está vivendo um momento dessas mudanças climáticas, né? Que tem tido ventos muito mais fortes e algo que é algo complicado, porque tem chovido um volume de água muito grande num tempo menor. É como você pegar um balde e pôr na pia, né? E a gente tem que fazer frente a tudo isso. Por isso esse grande investimento. E a gente já tem resultados positivos. Nas chuvas do início do ano, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito que tivesse ocorrido por conta de deslizamento, porque a gente fez muitas ações de contenção de encostas, né? Sempre era muito comum a gente ter óbitos na cidade, porque as casas construídas nos morros acabavam ali desbarrancando. Então a gente fez muitos investimentos para essa área e continuamos fazendo. E tem um detalhe também fundamental nisso, que é o nosso plano diretor de drenagem. Nós não tínhamos um plano diretor de drenagem. Então hoje a gente tem um plano diretor de drenagem, estamos concluindo todos os cadernos de drenagem da cidade inteira, no mínimo do detalhe do detalhe. Depois, se você procurar aí no site, você vai ver plano diretor de drenagem do Estado de São Paulo, tem lá os mapas, as obras necessárias, quais são as intervenções. Ou seja, hoje a gente tem um raio-x técnico, né, de um convênio que a gente fez da Secretaria de Obras nossa, liderada pelo secretário Marcos Monteiro, que é professor dessa área, né, que é um engenheiro muito conceituado, em parceria com o Instituto da USP, que a gente tem hoje esse material técnico que consegue nos dar diretriz do que é necessário fazer, e a gente já está fazendo, né, que é necessário continuar fazendo para poder melhorar a questão da drenagem e fazer o enfrentamento dessas situações na cidade. Ô prefeito, essa questão do piscinão é algo que me traz a um ponto que eu me lembro que o Jaime Lerner, lá em Curitiba, criou aquelas praças maravilhosas com lagos, e aquilo era o piscinão dele, né? Tinha uma parte verde e tinha a parte dos lagos, o que além de tudo vira um espaço de lazer para o paulistano, ou para o curitibano, em momentos durante o ano quando não tem essas grandes enchentes. Não daria para fazer algo parecido em São Paulo, porque o piscinão é uma grande obra, mas é aquela coisa feia, aquele buracão na cidade. Não daria para fazer esse embelezamento, talvez conciliar isso com parques, áreas verdes, para inclusive aumentar as áreas de lazer da cidade? Isso a gente tem feito, né? Esse, por exemplo, ali da Moca, que eu acabei de comentar com vocês, que eu dei início nas obras semana passada, ali é um centro esportivo. Então a gente está fazendo esse local, aí depois terminando, a gente vai vir com um material, vai ter o campo, vai ter pista de atletismo e caminhada em cima, vai ter toda uma reurbanização que vocês vão gostar bastante. Até o projetinho está lá na rede social da SP Obras, tudo junto, SP Obras, tudo junto. Você pode olhar, você vai ver todo esse projeto, como é que ele vai ser. Agora, aqui,
é bem diferente lá de Curitiba, né? O Jaime Lerner foi um grande prefeito, um grande exemplo para todos nós, mas os volumes aqui são gigantescos. Pega esse Namoca que eu falei para vocês. Imagine 13 mil metros. É o que eu estou falando para vocês. Pega o Allianz Parque, pega o Morumbis, né? Aquele tamanho todo ali, e põe 15 metros de profundidade. É a capacidade de armazenamento de água que a gente tem que pôr aqui na cidade. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Uma cidade tem 1.500 quilômetros quadrados, a complexidade é enorme, volume de água muito grande. A gente tem aqui uma situação pluviométrica muito maior do que Curitiba, mas é lógico, sempre que existe a possibilidade de fazer essas ações, a gente tem que fazer, mas eu só consigo fazer em umas situações menores. Estou fazendo, por exemplo, um reservatório que chamam de polder, ali no Jardim Helena, ali, né, perto do Pantanal, na Zona Leste. Então ali dá para fazer uma ação mais urbanística, mas esses grandes equipamentos, só para você ter ideia, olha só, para vocês terem noção da complexidade que é um equipamento desse. A gente gasta R$250 mil por mês de manutenção de cada piscinão desse. Nós temos 56 piscinões em São Paulo, 56. As bombas que tem esses piscinões, para vocês terem uma ideia, como é que eu vou explicar uma dimensão? Imagine você abrir o braço o maior que você puder, mais ou menos a largura de uma dessas bombas que fazem, que jogam a água desses piscinões. E cada piscão desse tem em torno de 3 ou 4 bombas, né? Então são equipamentos gigantescos que a gente tem para fazer aquela contenção do grande volume de água, para depois que passar a água a gente bombeia para fora para ele poder seguir o seu fluxo. Então são obras realmente muito grandes, de grande vulto. Prefeito, na abertura do programa eu citava que nós temos o desafio de transformar São Paulo numa cidade mais humana, numa cidade que as famílias possam caminhar tranquilamente, ir ao parque, pedalar, passear com o cachorro sem ter medo de assalto e outros problemas. O que você está planejando para transformar São Paulo numa cidade mais humana? Olha, muitas ações. Isso é o que eu mais tenho falado para as pessoas, sabe, Dávila? A gente tem feito muitas ações, por exemplo, com relação à ampliação das nossas áreas de convivência. Porque eu acredito muito, né, que as pessoas poderem estar próximo, estar junto. Eu inaugurei 9 parques, vou inaugurar mais 10 parques. A gente fez uma ação muito forte, por exemplo, nessa área de cultura. 12 céus nossos, a gente passa hoje cinemas, como se estivesse no cinema do shopping aí, tudo gratuito, ainda tem pipoca ainda, tem algodão doce, tem refrigerante, tem água. Então, poder trabalhar muito com essa questão da cultura de paz, aproximar as pessoas, né? Acho que o próprio exemplo do prefeito ajuda muito. A gente terminamos agora uma campanha, eu tive uma campanha tão agressiva, e eu falando para as pessoas, olha, o prefeito tem que ser exemplo, tem que ser uma pessoa ponderada, uma pessoa que cuida das pessoas, que tem responsabilidade. Acho que houve também uma sintonia do que é a cidade, né, com a minha reeleição. Você imagine mais de 1 milhão de votos na frente do outro candidato. Eu fiquei super feliz, né? Aproveitar e agradecer você que votou e que não votou também, pode ter certeza, vamos governar para todo mundo. Vocês vão ver que nós vamos ter os melhores 4 anos da história dessa cidade. Então, eu acho que o exemplo do prefeito, né, que é ali o líder da cidade, a forma de você agir, ter essa convivência. Tem uma coisa fundamental, você quer ver como é que a gente cuida disso? A questão do domingão tarifário. Mas por que vai dar de graça? Eu tinha 60% de ociosidade nos ônibus. Então, estava pagando o ônibus, né, andando com 60% vazio. Aí me veio uma informação da Secretaria de Saúde da importância da questão da saúde mental, da questão da convivência, da questão das pessoas que trabalham a semana inteira, não todos, né, mas 99% trabalham durante a semana e tem o seu sábado e domingo para descanso. Que era muito importante essas pessoas poderem sair com a sua família e ir num parque, ir num clube, visitar um familiar, ir num culto, ir numa missa. Isso ajuda a gente poder ter essa convivência, essa harmonia, né? Acabei de falar lá no Cantinho do Céu, a gente era uma área toda de barracos, de casas que a gente removeu, fez uma grande praça linda, um parque lindo, lindo, lindo. Então, um conjunto de ações que a gente vai desenvolvendo de cultura de paz, de oportunidade para as pessoas, batendo recorde de geração de emprego e renda, um foco nos nossos jovens, Dávila. Eu acabei de falar porque a gente chegou em 5,8%, o menor índice de desemprego desde 2012, mas o desemprego do jovem vai para 11%. No país vai para 17%, né? Então, a gente tem 440 mil nenéns na cidade, nem trabalha, nem estuda. Estão trabalhando muito para dar oportunidade. Você pega, por exemplo, um projeto que a gente tem que chama Programa Meu Trampo. Nós já formamos 15 mil jovens, tem 5 mil hoje ainda em curso e
vamos abrindo novas vagas. O que faz o meu trampo? Ensino o jovem a empreender, né? A fábrica de talentos que a gente fez agora, também um trabalho sensacional, que a gente traz os jovens para eles participarem do processo de fábrica de talentos, os cursos profissionalizantes, enfim, gerar oportunidade para os nossos jovens, né, e poder dar a eles a oportunidade de fazer atividades esportivas, culturais. Então, é um conjunto de ações para que a gente torne a nossa cidade cada vez melhor, uma cidade de paz, uma cidade que possa se conviver em harmonia. Prefeito Ricardo Nunes, a última pergunta. Qual é o legado que o senhor quer deixar para a cidade de São Paulo? O legado da cidade, do trabalho, do desenvolvimento econômico, e a gente consegue isso com muito trabalho, responsabilidade fiscal, saúde financeira e um cuidado para a nossa periferia, Dávila, sabe? A gente tem essa cidade ainda muito desigual, mas nesse meu primeiro mandato eu já consegui melhorar muito isso. A gente fez muitas obras na periferia. Eu vou entregar, só no meu primeiro mandato agora, mais de 8.000 obras, muitas delas, a maioria absoluta, aí nas regiões periféricas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Não vai ser diferente nos próximos 4 anos, mas é isso, é da cidade, da oportunidade. Deu oportunidade, o resto as pessoas tocam. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado pelo esse bate-papo aqui na entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Prazer estar aqui com vocês, grande abraço e tá próximo aí do próximo ano, né? Que vocês tenham um bom 2025. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.